Bom dia, tudo bom? Espero que sim. A mensagem desta manhã se encontra no livro de Tiago, capítulo 14, versículo 13 até o 14, que diz assim: Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse versículo de Tiago, capítulo 4, versículo de 13 a 14, mas vai mais adiante, mas eu quis ler só essa parte aqui, porque me falando sobre a fragilidade da vida. Esse versículo vem dizendo como que a nossa vida ela é frágil, como que assim a qualquer momento a nossa vida ela pode acabar. O versículo 14 diz que nós somos como a neblina. Como que é a neblina? A gente sabe como a neblina é, né? A neblina ela aparece e logo ela desaparece, ela logo se dissipa. E sabendo que a nossa vida ela é muito frágil, que a fragilidade da nossa vida ela é muito pequenininha, muito curta, o que Deus está falando aqui? Nós estamos vivendo numa situação do mundo que eu falo assim, ó, gente, eu estava vendo aqui, ó, que em maio vai fazer um ano que eu não vejo meus filhos. Gente, esse ano passou voando, correndo, 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 eu não acreditei nisso. E eu tô, graças a Deus, eu vou lá agora. E aí eu tava vendo assim, ó, o tempo tá tão curto, mas o que me deixa triste é que assim, ó, o tempo tá tão corrido e mesmo assim as pessoas elas não param. Tipo assim, as pessoas elas parece que elas querem correr mais rápido do que o tempo, que isso é impossível, isso ninguém consegue fazer. E o que me deixa muito assim preocupada e triste é por causa assim, por conta dessa correria, o mais importante a gente acaba esquecendo de fazer, que é a nossa comunhão com Deus. Por conta dessa correria, a gente não tem tempo para nada. Assim, a gente tem tempo para tirar, sim, para a gente trabalhar, para a gente fazer as coisas para o nosso benefício. Mas o mais triste e a realidade de hoje que eu vejo, que a gente vê a realidade, é que assim, o tempo está curto, mas a gente tem tempo para tirar para as coisas que para nós é benefício. Para aquilo que, se eu não trabalhar, eu não como, se eu não trabalhar, eu não me visto, se eu trabalhar, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina no meu carro, se eu não trabalhar, eu não posso pagar o meu aluguel, se eu trabalhar, eu não faço uma faculdade, eu não estudo, eu não faço isso nem aquilo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém, entenda, para ninguém, que é errado você trabalhar, você estudar, você comprar carro, você comprar casa, você viajar, você fazer o que quiser da sua vida. O que eu tô querendo trazer hoje pra gente aqui é que assim, às vezes a gente está se preocupando tanto com essas coisas e esquecendo as coisas que é mais importante, que é a nossa salvação. A gente está vivendo num mundo que as coisas estão indo de mal a pior. Gente, agora nós estamos no outono, o clima tá gostoso. Mas eu tô já pensando que quando chegar o verão, aquele sol quente de rachar a ponto de a gente ficar, não querer sair de casa. A palavra de Deus, ela diz que Jesus ele está bem próximo de voltar. E que as coisas aconteceriam de uma forma tão correndo, assim, seria tão acelerada, que quando a gente fosse ver, é a mesma coisa que o tempo. O tempo ele está passando de uma forma tão grande, tão corrida, que quando a gente vê já está de noite. Aí você fala assim, nossa, eu não fiz isso. Nossa, eu não tive tempo de fazer aquilo. E é verdade. E na vida espiritual, Deus fala assim, que os dias serão corridos, eles serão abreviados, eles vão passar muito rápido.
E isso está acontecendo, a gente está vendo isso hoje. 24 horas para a gente se tornou como se fosse 12 horas só. E às vezes até só 8 horas. E a gente vê que está tudo sendo muito rápido. E o que eu quero trazer para a gente hoje? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa comprar o nosso carro, a nossa casa, fazer uma faculdade, a gente precisa estudar, a gente precisa formar nossos filhos, a gente precisa viver nesse mundo, sim. Mas sabe o que Deus fala pra gente? A nossa vida material, a gente devemos viver como se Jesus fosse vir daqui 50 anos, 100 anos. Mas a nossa vida espiritual, a gente deve viver como se Jesus fosse vir hoje ou amanhã. Deus, ele não deixou o dia da sua volta, ele deixou os sinais. E pelos sinais a gente pode saber que Jesus está bem perto. E a nossa vida espiritual, a gente não deve relaxar, a gente não deve viver como se, eu vou orar só quando puder, eu vou ler a Bíblia só quando puder, porque Jesus vai demorar para voltar. A gente não sabe. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a 1 minuto. Porque quando a gente morre, quando a gente para de respirar, para a gente Jesus já voltou. E feliz daquele que morre fazendo a vontade de Deus. Porque aquela pessoa, ela não vai morrer, ela vai descansar esperando a volta de Cristo com a certeza que Jesus vai voltar. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão da correria da vida. Por quê? Porque a nossa vida é frágil. Eu acabei de ler aqui, nós somos como a neblina, que aparece e logo se dissipa. A nossa vida é tão frágil que a qualquer momento ela pode acabar. Mas Deus, ele quer que a gente façamos o que é mais importante na nossa vida, que é buscar Deus, que é nos preparar espiritualmente para estar com Deus. Porque quando a gente nos prepara espiritualmente, Deus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, quando você acorda de manhã, você faz sua oração, você estuda a Bíblia, e você estuda a lição da escola sabatina, e você vai para o seu serviço, você vai tranquilo, parece que o dia rende, porque Deus, ele está, te abençoando. No momento que você busca Deus em primeiro lugar, nas primeiras horas do dia, Deus, ele vai estar com você todos os momentos, todos os dias. Tem um pastor que eu gosto de seguir muito, que ele fala assim, que é uma loucura a gente sair de casa sem buscar Deus, e ainda mais o mundo que está hoje. Então, o que eu quero trazer para a gente de mensagem nessa manhã? Busca Deus enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto, porque vai chegar um momento que Deus, ele não vai estar mais presente aqui nesse mundo. Chega um momento que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar. A porta da graça, por enquanto ainda, ela está aberta. Mas falta muito pouco para ela fechar. E quando ela fechar, não vai haver mais tempo. A gente não vai adiantar a gente se arrepender dos nossos erros, não vai adiantar a gente buscar Deus, a gente querer ouvir a palavra de Deus, porque a partir do momento que a porta da graça se fechar, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quando o Espírito Santo não está mais na terra, o Espírito Santo não pode mais atuar no coração das pessoas, porque quem faz eu me arrepender dos meus erros, quem faz eu buscar Deus é o Espírito Santo. A partir do momento que ele ser retirado da terra, ele não vai estar mais aqui. Então, não vai ter mais ele para fazer a gente se arrepender, para a gente buscar ele e para a gente entregar nossa vida a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que eu trago para vocês hoje. Em primeiro lugar, quando você acordar, ore, lê, nem que seja um trechinho da Bíblia, mas ore e lê a palavra de Deus. Busca ele, porque quando você busca ele em primeiro lugar, você vai ver como sua vida, o seu dia vai ser diferente, porque as outras coisas Deus vai acrescentando e você vai ser ricamente abençoado. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém. É o meu desejo e minha oração.